Olá, bem-vindo a mais um podcast Aqui Pode Mais, com Jussiane Vieira. E Cláudia Berra. Hoje temos uma convidada muito especial e Cláudia irá apresentar para vocês. Isso, nossa convidada é Raimunda Aroeira, né, que se aposentou depois de muitos anos na odontologia e agora está fazendo o curso de psicologia. Raimunda, é um prazer receber você. Bem-vinda, Raimunda. Oi, gente, o prazer é meu. Muito obrigada pelo convite e pela cordialidade. Raimunda, eu queria saber uma coisa. Você fala a sua idade ou isso é um tabu para você? Não, nenhum tabu. Eu tô quase chegando nos 69. Eu não tenho problema com a minha idade, não. Maravilhosa. Eu falo. Beleza. E me diz uma coisa, Raimunda, quando você se aposentou, já tinha a pretensão de fazer o curso de psicologia ou não? Foi planejado depois? Não. Eu já tinha. Na verdade, esse curso eu comecei fazendo há 8 anos atrás, só que a minha clínica do dia a dia era muito pesada e eu fazia o curso de psicologia à noite e aí eu não consegui completar nenhum período, porque eu chegava no curso e quase que dormia na cara dos professores. Então eu falei, pô, não é meu tempo, vou deixar para lá. E foi uma coisa que ficou guardada. E aí depois que eu me aposentei, eu pensei em retornar. Trabalhou quanto tempo na odontologia? 44 anos. Muito tempo. Muita coisa, Muita né? coisa. E você trabalhava na clínica, você falou que você levava os bebezinhos para os seus filhos, né? Quando eram bebês para o consultório, né? Para conseguir trabalhar e cuidar dos filhos, foi um desafio, né? Para o dentista é muito importante nessa questão da amamentação por N motivos, né? Que não é o caso aqui. Então, eu sempre tive berço no consultório. Passava aquele período de quarentena, de resguardo, eu tinha berço e babá no consultório. E assim seguia. O que você explica? Como é que você explica essa vitalidade toda? Ai, Cláudia, eu não sei, não tem assim uma explicação, né? Assim, eu acho que a psicologia era um sonho. Então, eu tentei ficar um ano mais ou menos parada e, na verdade, não era parada, né? Porque eu fazia milhões de outras coisas e tal, mas eu ainda tinha aquele sonho guardado no meu coração, né? E aí, um dia, eu pedia muito ao universo, eu pedia muito a Deus que me guiasse. E aí, um dia, eu briguei com Deus, falei, você mostra tudo para todo mundo e não mostra para mim se é para eu começar essa faculdade ou não. E ele realmente me mostrou. E aí, Pode contar? posso. É uma história muito longa, vocês querem me Mas escutar? pode falar, pode dar uma resumida aí e falar que vai ser interessante. Então, eu tinha essa paixão pela psicologia, inclusive depois que eu entrei na faculdade, que eu percebi que todas as minhas leituras já eram voltadas para a psicologia. Livros adotados na faculdade eram livros que eu já havia lido, né? Viktor Frankl. Então, assim, Já estava na veia. já estava na veia. E meus pacientes no consultório de odontologia, eles falavam muito que ir à consulta era assim, não era só tratar de dente, era também uma troca Terapêutica. terapêutica. E meu marido, que era uma clínica, meu marido me escutava conversando e falava, eu não sei como é que você consegue trabalhar, porque você fala demais. E assim foi, e assim foi. Então eu estava nessa briga com o universo, né, com Deus. Eu estudo numa escola de filosofia e cada vez mais eu sentia a necessidade essa curiosidade de ver como é que era a psicologia. E eu tinha uma psicóloga, Leda, que ela uma vez falou para mim, você deveria fazer psicologia. Quer dizer, ela falou uma coisa que já estava no meu coração e mente, né? E aí eu comecei a brigar com Deus. Eu falei, você mostra para todo mundo
e não mostra para mim se é. Queria mais provas do que essas, né? Porque já estava sendo mostrado aí. Eu queria porque queria porque queria. E aí eu fui no encontro de turma de odontologia. A minha turma se encontra muito, é muito unida. E, de repente, eu fui sentar do lado de uma esposa de um colega de turma, que também é dentista, e comecei a conversar com ela, Anjinha. E aí, Anjinha, não sei o quê. E do nada ela falou assim: você sabia que eu estou fazendo um curso de psicanálise? Aí eu: você está fazendo um curso de psicanálise? É. E por que você está falando isso para mim? Ela falou: não sei, eu resolvi falar isso para você. Aí eu: meu Deus, eu acho que às vezes você fica esperando assim uma grande resposta, né? Falei: gente, isso é uma resposta. Um sinal, mais um sinal, né? Aí eu fui procurar e acabei achando. Aí eu fui ver as minhas escolhas, ver o que eu queria, pesquisei. E aí eu cheguei até o IDO, graças a Deus. Que lindo! Gente, eu fiquei encantada com essa fala dela. E vou falar agora para o público ali. Que ela esperava tanto, ela tem fé, né? Esperava e reclamava: Deus, você não fala comigo, claro. Mas nós temos que ficar atentos aos sinais, né? Porque ele deu o quê? Livre-arbítrio, né? Então sou eu que escolho. Então ele já estava me dando sinais e eu tinha que ter o quê? Coragem para escolher. E você teve a coragem de, depois da aposentadoria, dar oportunidade a esse sonho tão lindo que você já fazia, né, Cláudia? Acolhendo os seus pacientes com aquele sonho ali, né, de cuidar da mente. Não cuidava só dos dentes, do sorriso, cuidava também um pouco da mente, né, da ansiedade. Verdade, verdade. Que lindo. Ô, Raimundinho, o que significa envelhecimento para você? Envelhecimento, né, a velhice, terceira idade, como é que é isso para você? Ai, Cláudia, eu não sei te dizer, porque assim, eu nunca pensei nisso, entende? Não. Então, assim, eu acho que envelhecer para mim é só ser mais experiente. Só, É se mais tornar um nada. clássico, né? É. Talvez uma biblioteca, né? Porque se você for contar o tanto de livro que você já leu, as coisas que você já viveu, você é um mausoléu já, né? Então, mas nunca pensei assim: ai, tô envelhecendo. Nunca. Não tem. Não. Nenhum momento você assim ficou em peso para você, ou sou velha, tô ficando velha, vou ficar velha, essa questão não entrou, nunca foi o problema. Não. Não. Só está se tornando, como ela falou, uma biblioteca. Ela não é mais um simples livro, ela é uma coleção. Talvez. Gostei, hein? Gostei. Vem as vantagens, né? Que é exatamente o amadurecimento. Mas você não vê nenhuma desvantagem, em fato, de estar ficando um pouco mais velha? Vejo. Que tipo? A desvantagem que eu vejo é a discriminação, o etarismo. Você vê com você e você vê também. Eu vejo com a maioria das pessoas e eu vejo comigo. E aí isso é desagradável, sabe? Isso é muito, muito chato, assim. Dá um exemplo. Menina, eu vou te dar um exemplo muito recente. Eu fui com minha turma de yoga fazer uma caminhada em um passeio. Minha professora de yoga sempre organiza esses passeios no Parque Nacional da Tijuca. E é uma caminhada com banho de cachoeira e yoga. E caiu para mim de fazer o exercício com uma menina, né? Os exercícios, né? Que às vezes você faz exercício em dupla. Aí eu não sabia se era porque ela não queria fazer, eu não conseguia fazer. Sei que toda hora ela falava assim: ah, esse não vamos fazer não, porque você não vai conseguir fazer. Aí chegou uma hora que eu falei assim: tá, então eu vou fazer sozinha. Aí eu comecei a fazer os exercícios sozinha. Então, assim, você via que ela olhou para mim, ela considerou que eu era idosa e que eu não iria. Ela não sabia do meu histórico na yoga, né, na minha caminhada, ela simplesmente falou isso e pronto, acabou. Então, isso é um pouco desagradável.
Claro que ela me mediu com a régua dela, eu sei bem quem eu sou, mas é chato, sabe? É chato, mesmo É que, chato. mesmo que nós sabemos que o que o outro fala representa mais sobre ele do que sobre nós, mas dói, Dói, né? dói. Dói. E você enfrenta essa dificuldade na psicologia, já que você iniciou depois da aposentadoria? Não. Em Que sala de lindo! aula. Parabéns, psicólogos em formação. Que Olha, lindo. eu sou agradecida a Deus todo dia de ter a minha turma de 18, 19, 20 anos. Elas são, né? A Cláudia, minha professora, elas são. Gente, eu tô lá por causa delas. Eu, digamos assim, a gente tem uma menina de 33, uma de. Eu não sei quantos anos a Elaine tem, deve ter uns 40 e pouco, uma de 59 e eu de quase 68, quase 69. Mas assim, é o contrário, assim. Parece que Um não acolhimento, tem né? diferença. Não Que tem bom, diferença. A gente conversa de igual para igual. que bom. Isso é bom. É Claro bom. que deve ter as questões dela que elas conversam lá entre elas, mas não fui discriminada para fazer trabalho, para companhia, para sair, para dançar, para pular, nada. Não fui discriminada. Vou. E que lindo. E as grandes empresas, né, estão adotando isso, né, de juntar a pessoa com mais experiência, o idoso, com os jovens, porque pega o bom de cada um. A experiência de um com a agilidade de outro é uma troca e quem sabe aproveita, quem não sabe critica. É verdade. Em crítica eu escutei várias vezes, o que você com essa idade vai fazer com a psicologia? Uma pessoa uma vez falou assim, amiga, você tem uma coisa mais leve para fazer, não? Só a filosofia não te preenche, não? A gente escuta isso, mas tudo bem. É sobre Inclusive meu marido, eu escondi dele o primeiro mês de aula. Eu escondi dele, só que teve uma hora que eu tive que contar, porque ele queria sair para lá e para lá, ir para a roça e voltar da roça. E eu, não, eu tenho que estudar, tenho que estudar, tenho que estudar. Que tanto você tem que estudar? E eu tive que contar. Eu já tinha contado para meus filhos, obviamente. Aí eu tive que contar para ele. Aí foi aquele climão assim, mas depois eu acho que até que ele ficou orgulhoso depois. Porque eu saía muito cedo e ele achava que eu continuava indo para o beach tennis. Quando eu voltava, ele não estava mais em casa, né? Então eu consegui enganar ele por bastante tempo. Aí depois eu contei, ai meu Deus. Qual foi assim, o objetivo de não contar inicialmente? Você não tinha certeza? Estava experimentando? Porque ele sempre achou que eu fazia muita coisa. Ele sempre acha que eu faço muita coisa. Você faz muita coisa, você faz muita coisa, você faz muita coisa. E como eu já tinha falado desse sonho de fazer psicologia, aí ele falava, para que você quer? Você vai se formar com 72 anos, o que você vai fazer com isso? E que não, porque assim, o homem, ele tem uma cabeça mais prática, né? Ele pensa sempre o que você vai fazer com isso. Ele não pensa no caminho, ele pensa no final do caminho, né? E aí eu peguei e falei, ai, quer saber, eu vou. Fui fazer entrevista na faculdade, fui resolver tudo sem falar com ele, me matriculei e comecei sem ele saber onde eu estava. E quais são os seus projetos, assim, nesse momento? Além de terminar o curso, tem algum outro projeto? Pretende atender, pretende fazer o quê? Clínica, hospitalar, depois de formada. Como eu sou já da área da saúde, trabalhei muito no hospital, talvez eu vá para a clínica hospitalar. Mas, por outro lado, eu ainda não, como eu estou muito no início, ainda não conheço bem as especialidades, eu ainda não me defini, até porque eu acho assim, na minha idade não é bom ficar fazendo. é, Você tem sonhos, mas eu não faço planejamento assim a muito longo prazo, né? Uma vez me perguntaram, alguém me perguntou alguma coisa, eu falei assim, ai gente, eu não sei nem, talvez eu receba esse diploma no meu epitáfio, eu não estou preocupada com isso não. Eu não estou preocupada com isso não, estou preocupada com Em aqui viver, agora. é isso aí. Uma coisa assim, envelhecimento a gente associa muito à morte, né? A A finitude, é.
A ideia da finitude, você fala brincando assim, isso também então é um problema para você, não é um sofrimento, uma questão? Como é que é? Não, Cláudia, eu aprendi isso com meu pai. Meu pai falava, quando a gente falava em morte, meu pai falava em morte, aí eu começava a chorar. Ele falava: minha filha, eu não nasci para semente, vou morrer. Meu pai ensinou pra gente realmente que isso aqui era uma passagem e que você começa a morrer, a envelhecer no dia que nasce. Então eu procuro sempre dar o meu melhor para as pessoas que têm em volta, que eu tenho em volta de mim, as pessoas que cruzam o meu caminho, porque eu não quero ficar, eu não quero não. Você vai morrer amanhã. Tá, tudo E bem. quem Então, não? Ei, chegou a e quem hora. não? E quem não, né? Então tá bom, chegou o momento, né? Deus dá, Deus tira, então não, Não tem hora certa para ninguém. Então é isso aí, é viver o aqui e agora, dar continuidade, fazer o que gosta e aproveitar os momentos da vida, que é só o que temos para aproveitar, a vida, é verdade. né? Porque depois que passa desse momento, dessas batidas, que não existe mais movimento, não tem o que fazer. Então é aproveitar os momentos. Lulu Santos fala, né? Nada do que foi será, então Você tem muita fé, né? Você tá tenho, falando aí na briga com Deus, é porque tem uma Tenha relação fé. próxima, né? tenho. Isso você acha que te ajuda? Faz diferença na sua vida, assim, nesse seu direcionamento, na sua vitalidade, no seu projeto de vida? E respondendo a essa pergunta, você também responde o que é fé para você. Sim, faz toda a diferença, né? Uma vez, há muitos anos atrás, um professor meu na Aliança Francesa falou assim: gente, numa guerra, a única coisa que não te tira é o teu Deus e o teu conhecimento. E é verdade, né? Sim, faz toda a diferença você é, acreditar, porque assim, o nosso mundo, ele é muito perfeito. A gente não pode acreditar que não teve uma força criadora inteligente. Isso não foi uma explosão, pluf, se criou. Não, tem que ter uma força criadora inteligente por trás de tudo. E essa força criadora inteligente por trás de tudo, que eu chamo de Deus, é que eu tenho fé. Sim, e faz toda a diferença você ter fé, você acreditar que o mundo é bom, acreditar que tudo pode mudar. Isso faz toda a diferença. Que lindo. Lindo, lindo, lindo. E eu costumo falar, né, que os pilares do ser humano é o bio, psico, social e espiritual. Então, quando cuida de todos eles, aí tá aí o resultado, vitalidade, pensamento positivo, porque é segura do hoje e do que será. Sabe quem é, para onde vai, qual o fim, como iniciou, como termina. É É verdade. essa segurança. Não sei se eu sei isso tudo, não, mas Confia, confia e acredita, né? Acredita, porque fé é justamente acreditar no que não se vê, né? Então você acredita em um Deus, acredita no que você aprendeu sobre ele, e está segura. é, é verdade. A tendência, né, de nós humanos é acreditar naquilo que a gente vê, né? No mundo sutil a gente fica meio assim porque nunca viu. Mas a gente tem que ver a força Utilizar a fé, criadora, sim. né? É só você olhar para os pássaros, para as árvores, para os peixes, que você sabe que tem uma força criadora. Rai, o que você diria então para uma pessoa que tem sonhos de fazer uma faculdade ou outro até, mas que fica, né, se prendendo por conta da opinião dos outros? O que você vai fazer com isso, né? Porque você já não tem idade, né? Já está aposentada, a hora de parar mas tem esses sonhos. O que você diria para essa pessoa? Olhando aqui para a câmera. Olha, eu diria, não tenha medo. Porque o medo amarra, né? O medo te prende, te congela. Vá em frente, tente pelo menos. Como ela estava falando, né? O medo ele existe, é saudável. O medo ele precisa existir, né? Na hora da prova, vou desistir, não vou mais. É um medo, mas o que você faz com esse medo? Você enfrenta para ver o resultado,
né? Cautelosamente, claro. E tudo que é bom, né, também tem dificuldades, como a Rai está falando, né? Então, e essa dificuldade não é exclusiva para você porque tem determinada idade. Todo mundo tem dificuldade. Todo ser humano. Todo mundo tem dificuldade, né? Ansiedade, medo, né? Então, assim, a vida é complexa, né? Assim, não existe a pessoa passar incólume, né, pela vida. Não sofreu, não teve medo. Não, não existe. Nós somos razão e emoção. E a emoção tem medo. É verdade. Ô, Raimunda, nós vamos agora para um quadro que o nome desse quadro é Pode ou Não Pode. Aí você pode responder só o pode ou não pode. Se você quiser acrescentar com alguma coisa, acrescenta, é mais descontraído. Ela já respondeu uma das coisas que a gente ia perguntar, né? Que seria se você pode mentir para fazer alguma coisa que goste, mas mesmo assim a gente vai perguntar: pode mentir às vezes para fazer alguma coisa que goste? Olha, se a mentira não for prejudicial, se não vai prejudicar o próximo, eu acho que pode mentir para muitas coisas. Pode ou não pode? Pode. Pode. Foi para fazer faculdade de psicologia. Que mentira maravilhosa. Eu não menti, eu omiti. Ou mentir, escondeu. Você cozinha, cuida da casa, né? Tem em casa morando com você 3 homens, né? 2 dos filhos e o marido. Agora, a pergunta é: pode sair de casa e deixar tudo na mão dos homens? Olha, poder pode, porque eu já fiz isso. Quando eu fui para o intercâmbio, eu fiz isso. Então pode, eles têm que se virar, pode. Pode. Que beleza. Raimunda, você é um coração gigante de pets, de netos, filho de coração. Pode ou não pode dar uma saidinha dos filhos, dos netinhos para namorar? Tem que poder, é saudável. Ah! É saudável. Gente, ó, e resumindo tudo que ela falou, ela esperava uma resposta de Deus para fazer a psicologia. Observe os sinais desse podcast, hein? Ó, o que leva a uma vitalidade, ter uma vida tão incrível, ó. Namorar, amar, ter empatia, Se dedicar, né? se dedicar, Ela fala com dedicação, ter fé, né? não deixar o medo paralisar. Tudo isso foram lições que nós tiramos, né, nessa conversa maravilhosa com essa mulher incrível. Mais uma mulher incrível, né, que estamos aqui trazendo no podcast. Última pergunta, então. A mulher com mais de 65 anos, ela pode mudar de carreira, pode se reconstruir, pode se separar, pode ou não pode? Ela pode o que ela quiser. Gente, foi uma mulher poderosa. Pode até falar um pouco mais. Pode ou não pode? Pode. Pode, gente, assim, eu acho que a gente não pode se. Eu sempre penso assim. Eu penso assim, eu vou ofender a Deus? Eu vou maltratar alguém? Eu vou roubar? Fora disso, fora do caminho do meio, pode tudo. Essa é do Pode Aqui tudo. Pode Mais. E vocês que estão assistindo e gostando, compartilhem, curta, coloque hashtag Volta Raimunda. Maravilhosa. Saiu 17 anos do Acre, né? Sozinha, com seu próprio dinheiro, para vir para o Rio de Janeiro estudar. É muita coragem. É um desafio e algo muito positivo para jovens, para adultos, para pessoa na terceira idade, para todo ser humano. É uma história de resiliência, de garra, de força, de superação e dizendo, sempre teve medo, sempre teve desafios, mas ela nunca desistiu. Parabéns, Raimunda. Obrigada. Deixe uma frase ali para as pessoas, já que você também estuda filosofia, então deixe uma frase linda ali para as pessoas. Ai, meu Deus, são tantas frases lindas. Escolha uma delas. Eu não vou falar uma frase, eu vou falar uma citação de Marco Aurélio,
Marco Aurélio, o imperador, foi um grande filósofo e eu me baseio muito nele, sabe? Que ele dizia: todo dia, quando você acordar, você vai encontrar pela frente alguém que te critique, alguém que te elogie, alguém que te dê um conselho, sempre alguém que faça uma coisa boa e uma coisa ruim, que te maltrate com você. Mas você tem que pensar que o homem, ele não faz isso porque ele é ruim. É, ele faz isso porque ele não sabe a diferença entre o bem e o mal. Então, é isso. É isso, gente. Profundo. E muito obrigada, Raimunda, por nos presentear, né, com essa biblioteca, essa mulher sábia. Um brinde a Raimunda. E espero que você volte mais vezes Eu para voltarei. acrescentar aqui nesse podcast de mulheres, né? Aqui pode mais.